Pare o que você estiver fazendo agora e assista a mais uma mensagem com o pastor Valdir Brasil. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo. Canal BR Valdir Brasil. Eu quero compartilhar com você. Viver coisas maiores começa dentro da nossa casa. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 24. Faremos a leitura do primeiro verso até o verso 9. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás uma mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saístes? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meus pais e da terra da minha parentela, o que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tome mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Estamos diante de uma história linda, que precisa ser contada para os nossos filhos, para os nossos netos. Uma história de um homem que decidiu viver coisas maiores. Quando a gente lê o capítulo 12 do livro de Gênesis, a gente encontra um chamado na vida de Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um homem comum, era um homem normal, até ouvir Deus o chamando e até obedecer o chamado de Deus. Abraão foi um homem que ouviu do próprio Deus: sai da sua terra, sai da casa dos teus pais, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão não conhecia a terra. Deus disse: eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei. E os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem, fica tranquilo, eu cuido deles. Farei o teu nome grande, e você será pai de uma grande nação. Abraão saiu debaixo de uma palavra de Deus. E a Bíblia nos fala, nesse capítulo 24, que Abraão não morreu cedo. Abraão já era muito velho. O que me chama a atenção é que quando eu leio aqui que Abraão era mais velho, muito mais velho do que quando Deus chamou, e que o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Quando a gente ouve a voz de Deus e quando a gente obedece ao chamado de Deus, nós vamos experimentar coisas maiores. Abraão era sozinho. A Bíblia é clara e diz que Sara era estéril, não podia gerar. Mas debaixo de uma promessa, 25 anos depois, nasceu Isaque. Eu quero liberar uma palavra profética para você. Talvez você diga assim: muitos anos se passaram, mas o Deus que prometeu não volta atrás. O Deus que falou vai cumprir. O que Deus prometeu para você, eu vou repetir: queiram os demônios ou não, queiram o inferno ou não, o que Deus prometeu vai acontecer, porque Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender. O que Deus promete, Deus cumpre, e o que Deus prometeu para você acontecerá, e o nome do Senhor será glorificado. Quem era Abraão? Um homem comum, que ouve a voz de Deus e toma uma decisão de obedecer ao chamado de Deus.
E quando eu leio aqui no capítulo 24, Abraão era mais rico ainda, muito mais rico. Eu vejo alguém que sai debaixo de uma promessa para viver coisas maiores. Se prepare, porque esse ano ainda Deus vai realizar desejo do seu coração. Esse ano ainda promessas vão se cumprir sobre a sua vida. Esse ano ainda Deus fará coisas maiores para você. Esse ano ainda você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Quem era Abraão? Um homem que vai viver uma vida diferenciada. Um homem que vai experimentar o sobrenatural de Deus. E um dia, Isaac nasceu. Agora, quem era Isaac? Isaac era o filho da promessa. Isaac era alguém que Deus prometeu e que Deus cumpriu na vida de Abraão. E aí o que eu percebo? Que Abraão era um homem que valorizava a resposta da oração. Que Abraão era um homem que valorizava a resposta da promessa, porque infelizmente existem pessoas que não valorizam a promessa. E quando Deus cumpre, cuidam da promessa como se fossem coisas naturais, coisas normais. Por exemplo, alguém que não tinha uma casa para morar, morava num barraco simples, na comunidade, de zinco, de telha de brasilite, e ainda pagava aluguel, porque nem o barraco era dele. Deus faz uma promessa: eu vou te dar uma casa própria. E aí Deus cumpre a promessa, porque Deus sempre vai cumprir. Deus nunca vai deixar de fazer o papel que é dele. Deus sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu. E Deus entrega a casa. E o camarada trata essa casa como se fosse qualquer coisa. Já não conta mais o testemunho que essa casa é a resposta de um milagre na vida dele. Por exemplo, Deus diz assim: vou te dar uma esposa. Eu vou te dar uma mulher sábia. Vou te dar uma mulher que edifica. Vou te dar uma mulher idônea. Porque sozinho você não vai conseguir. E Deus cumpre a promessa. Coloca uma mulher de Deus na vida desse homem. E ele trata essa mulher como se fosse qualquer coisa. Esquece que essa mulher é resultado da resposta de uma promessa de Deus. Abraão tinha um conceito diferente. Abraão sabia que Isaac não era qualquer coisa. Isaac era resposta de oração. Isaac era resposta de espera. Isaac era resposta do que Deus tinha prometido: farei de ti uma grande nação. Isaac cresce. E Abraão percebeu: está na hora do meu filho se casar. E eu não vou permitir que o meu filho se case com qualquer uma. Eu não vou deixar o meu filho fazer parte de um povo que é idólatra, não. Eu não vou permitir o resultado de uma promessa de Deus na minha vida ser paralisada pelo meio do caminho. Porque, escuta bem, a promessa que Deus fez para você, essa promessa não vai paralisar na sua vida. A promessa que Deus fez para você vai se estender aos seus filhos, mas também vai se estender aos seus netos e também vai chegar aos seus bisnetos. A promessa que Deus fez para você, ela não acaba em você. A promessa que Deus fez para você vai abençoar toda a sua casa, toda a sua família, no nome de Jesus. Abraão entendia isso. Abraão sabia que tinha que buscar uma mulher da sua linhagem, do seu sangue, para dar continuidade na promessa que Deus tinha feito sobre a sua família. E Abraão chama o seu servo e diz: você vai lá na minha terra e você vai separar uma mulher do meu povo para trazer para ser esposa do meu filho. Abraão sabia disso. A aliança que Deus tem na minha vida é a aliança que Deus tem na vida do meu filho. É a aliança que Deus terá na vida dos meus netos, dos meus bisnetos. Por isso a gente encontra Jacó dizendo: o Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaac, também é o Deus da minha vida. Por isso a gente encontra José dizendo: o Deus de Abraão é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel, mas é o Deus da minha vida também. É isso que Deus quer fazer na sua casa e na sua família. Abraão entendia disso. Não posso pegar algo que é promessa de Deus de largar. Alguém diz: pastor,
Quem decide sobre o futuro do meu filho é ele mesmo. Que história é essa? Quem falou que o futuro do seu filho vai ser decidido por ele? O futuro do seu filho já foi decidido por Deus e você vai ajudar o seu filho a viver a promessa de Deus. Você vai levar o seu filho a viver o que Deus já preparou para o seu filho. Eu me lembro, pastor então na igreja de Cachoeira de Macacu, e um dia chegou um irmão, recém-chegado na igreja, e falou comigo: pastor, ora pelo meu filho, pastor. O garoto é burro, o garoto é preguiçoso, o garoto, pastor, não dá para nada. E agora eu estou percebendo os trejeitos no menino, pastor. Garoto, pastor, cabeça dura, pastor, rebelde, agora deu para me enfrentar. Eu falo com ele, ele levanta o nariz igual um galinho. Aí eu falei assim: manda esse menino vir aqui, vamos orar por ele, vamos cuidar dele. E um dia chegou um menino. Eu fiquei meio preocupado, porque eu falei assim: um menino ou uma menina? Ele falou que era um menino. Levei o menino para conversar. E falei: meu filho, e aí, que bom você aqui. Puxa vida, não sabia que seu pai tinha um garoto tão bonito, um garoto tão abençoado. Conta um pouquinho da sua história, diz aí o que você gosta, o que você faz, como é que é a sua vida, como é que é a sua casa. Ele falou: meu pai nunca gostou de mim, pastor. Eu era guri, meu pai falava assim: fala igual homem, cara. Você parece uma mariquinha, com essa vozinha de mulherzinha. Você não presta para nada. Você é um burro. Você não vai dar para nada. E o menino disse: pastor, eu cresci ouvindo isso. Nunca me interessei pelo sexo oposto. Sempre tive vontade de ficar com meninos. Porque aprendi isso do meu pai. Meu pai falava que eu parecia uma mulherzinha. Nós oramos por esse menino. Eu fiz uma oração de quebra de maldição. Chamei o pai e falei: abençoa o teu filho. Libera a palavra de bênção sobre a vida desse garoto. Hoje, irmão, esse menino é evangelista no Centro Evangelista Internacional de Cachoeira de Macacu, casado. Não, o meu Isaac não vai fazer parte da estatística dos divorciados. O meu Isaac não vai fazer parte da estatística dos perdedores, não. O meu Isaac vai casar com uma mulher abençoada. O meu Isaac vai me gerar netos. O meu Isaac vai me gerar bisnetos. O meu Isaac vai fazer cumprir a palavra de Deus sobre a minha vida. Era isso que Abraão tinha em mente. Eu sou pai de 2 filhas, Keilane e Keidman. Eu vou revelar um segredo de dentro da minha casa, irmãos. Coisa boa é fofoca, né? Ouvir fofoca. Ih, o pastor vai contar, coisa da casa dele. Essas 2 meninas são médicas, graças a Deus. E graças ao pai que falava assim: vocês vão ser médicas. Eu casei numa situação muito complicada, difícil. Fazia esculturas de madeira. Tinha que vender aquele quadrinho para comprar outra madeirinha, para fazer um outro quadrinho, para ganhar mais um dinheirinho. Eu já contei para a igreja sabe. Teve um dia que eu cheguei em casa, só tinha uma mamadeira pronta para Keilane. E Keilane mamava de madrugada. E Lucinha falou: não tira a roupa não, era 8 e pouca da noite. Tem que ir lá na padaria comprar 1 litro de leite para fazer mamadeira para Keilane. Eu não tinha R$3 no bolso. E eu tive que ir escondido pegar uma mamadeira pronta, diluir em 100% de água para fazer 2, porque eu não tinha dinheiro para comprar leite para minha filha. A pé do centro de Niterói para Icaraí, muitas vezes. Meu sogro era zelador de prédio ali na Joaquim Távora, e a gente tem que decidir, ou vai de um ônibus ou compra leite para as meninas. E sempre a opção era comprar o leite, a gente vinha a pé. E eu pensei assim: minhas filhas não têm que viver essa miséria que eu estou vivendo. Minhas filhas não têm que viver essa luta que eu estou vivendo. E eu pensei: se essas meninas forem médicas, montam um consultório em qualquer cômodozinho, bota lá, consulta popular, R$20, R$30, final do dia, tem um dinheirinho no bolso para comprar comida, pelo menos. Keilane era pequena, aliás, Keilane continua pequenininha, também, né? O pai é pequenininho, se fosse grandona, eu ia ficar até preocupado. Né? Keilane era miudinha. Eu falava assim: você vai ser médica. E ela falou: vai ser médica? É. Fala para a vovó, o que você vai ser, minha filha? Vovó, eu vou ser médica. Agora pergunta para ela, o que é médica? Eu não sabia, mas sabia que ia ser médica. Keidman,
Quando ia tirar sangue, amarelava e desmaiava, caía para trás. Como alguém que não pode ver sangue vai ser médica? Como alguém que não pode nem fazer um exame de sangue, que desmaia, vai ser médica? Mas eu falava, vocês vão ser médicas. Que a Inane cresceu ouvindo isso, e cresceu pouco, né? Primeiro vestibular dela, para publicidade. Foi lá, fez a inscrição e fez. Eu falei assim, não. Quem mandou você fazer vestibular para publicidade? Você vai fazer medicina. Papai, quem é que vai tocar a sua empresa? Quem é que vai cuidar dos seus negócios? Não importa, minha filha, você não. Você vai ser médica. E ela fez o outro vestibular para medicina e passou. Keidman, a mesma coisa. Me lembro nas primeiras aulas de anatomia. Keidman chegava em casa e falou, pô, hoje foi brabo. Olha, só de pensar, dá vontade de vomitar. Olha, dissecar os cadáveres. Ai, coisa horrível. Não, você vai vencer, você vai superar. Empurrando isso todo dia, você vai ser médica, você vai ser bem-sucedida, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Keidman fez pediatria pela UF, e depois fez alergia pelo Fernando Figueira, pela Fiocruz. Depois fez mestrado pela UF. Keirane fez dermatologia, professora da Santa Casa de Misericórdia da Gamboa. 2 médicas. Porque eu profetizei isso na vida das minhas filhas. Agora imagina a autoridade espiritual que você tem como sacerdote, como sacerdotisa sobre os teus filhos, e você não planta uma semente de bênçãos. Abraão disse, não, o meu Isaquinho vai casar com a mulher da minha geração, da minha descendência, do meu sangue. Não, o meu Isaquinho não vai casar com a prostituta, não vai casar com a mulher ímpia, não vai casar com a mulher que não tenha temor a Deus, não. O meu Isaque é resultado de uma promessa, e eu, como sacerdote, vou cuidar da bênção que Deus me deu. Qual é a diferença? A diferença é que você quer viver coisas maiores, mas você esquece que a primeira igreja é a sua casa. Você vem aqui para a igreja para adorar o Senhor, e glória a Deus por isso, mas você esquece que o culto começa dentro da sua casa, que é lá na sua casa que os teus filhos estão vendo o seu testemunho, a sua ação. Agora, qual é a figura que os teus filhos veem na sua vida, irmã? Mamãe querida do coração, que merece rosa e de flores. Qual é a imagem que seus filhos veem em você? Ô bonitão, lindão, charmosão, que paga tudo para todo mundo, muito sociável. Qual é a imagem que os teus filhos veem em você dentro de casa? Qual é a imagem que você representa na vida dos teus filhos? Qual é o testemunho que você dá dentro da sua casa? Como que você trata os seus filhos em casa? Como que você fala de Deus dentro da sua casa? Porque Abraão, a primeira coisa que ele coloca é o Deus dos céus e o Deus da terra vai colocar um anjo na sua frente, meu servo, e vai te conduzir até a mulher escolhida por Deus para ser a esposa do meu filho. Pastor, quem decide isso são eles. Ah é? São eles? Não se esqueça, tudo que Deus entregou na sua mão, para você ser mordomo, para você ser cuidador, você vai ter que dar conta diante de Deus. Vai chegar um dia que você vai ter que prestar conta dos seus filhos a Deus, porque filhos, herança do Senhor. Herança não é propriedade sua. Deus colocou esses filhos para você educar no caminho do Senhor, para você ensinar o temor do Senhor, porque você é responsável pela educação dos teus filhos. O que é que o sábio Salomão diz? Provérbio capítulo 22. Salomão diz assim: ensina ou educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer,
não se desviará dele. Sabe o que Deus está dizendo? Que você precisa ensinar esse menino enquanto é criança, porque se você ensinar, se você educar, você vai poder descansar, porque ele diz, até quando se tornar velhinho, ancião, com a bengalinha, com óculos fundo de garrafa, ele não vai se desviar do caminho. Você precisa investir tempo na criação dos teus filhos, para não perder tempo no futuro. Você precisa investir tempo de oração, de leitura da palavra, de exemplo para os teus filhos, para você amanhã não perder tempo com advogado, com polícia, passando vergonha. Invista tempo hoje na educação dos teus filhos, educação cristã. Homens serão homens quando nós formamos homens dentro de casa. Mulheres serão mulheres com M maiúsculo quando nós formamos mulheres dentro de casa, ensinando o temor e o temor ao Senhor. Aleluia, aleluia. Tem uns pais, que eu nem sei se falo pais ou se falo pais naca. O cara fala, não, não vou. E ele fala, tá bom, sim senhor. Quem manda aqui, pastor, sou eu. Mas quem dá as ordens é o meu filho. Toma vergonha, cara. Você vai ter que dar conta diante de Deus. Ajusta as coisas dentro de casa. Meu filho, você é resultado de uma promessa. Um dia Deus falou que nos daria filhos, porque existem casais que choram para ter um filho e não tem. E Deus confiou a você filhos, para que você seja verdadeiros pais. Os nossos filhos não farão parte de estatística dos alcoólatras. Os nossos filhos não farão parte de estatística de viciados. Os nossos filhos não farão parte de estatística de criminosos. Os nossos filhos não farão parte de estatísticas de derrotados, de perdedores, de escória da sociedade. Os nossos filhos farão parte da estatística de homens e mulheres que levaram pessoas a Deus, de homens e mulheres que levaram pessoas a conhecer o Deus verdadeiro. Essa é a estatística que nossos filhos farão. Os nossos filhos não foram gerados para povoar o inferno. Os nossos filhos foram gerados para povoar o céu. Os nossos filhos são bênçãos. Os nossos filhos são presente de Deus. Os nossos filhos são resultados de benevolência de Deus sobre a nossa vida. Os nossos filhos é resultado da graça, da bondade, da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Os nossos filhos vão brilhar, vão brilhar, vão brilhar a cada dia, mais e mais, até se tornar dia perfeito. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo, está aí na tela. 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.